Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos nesse dia continuar o nosso assunto e eu acredito que todos os cristãos precisam parar para pensar muito e meditar muito a questão da fé. Nós lemos aqui ontem, eu quero ler de novo, Hebreus, o capítulo 11, do versículo 1, eu vou ler até o versículo 6, que eu quero destacar o versículo de número 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para falar de fé, e nós temos alguns assuntos que podem ser trabalhados aqui, eu acredito que todo cristão precisa desenvolver conhecimento nessa área. Eu quero falar para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém vai conseguir chegar diante de Deus sob dúvidas. Ninguém vai conseguir chegar diante de Deus sem ter fé, sem ter realmente convicção. Primeiro, a Bíblia diz que nós precisamos crer que Deus existe. E tem pessoas que não acreditam que Deus existe. E como nós podemos manifestar a nossa não confiança que Deus existe? Primeiro, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Eu preciso temer a Deus. E nós vemos várias pessoas que vivem fé, que vivem crenças, que vivem religiões, mas na verdade elas não têm o menor temor de Deus. E se eu creio que Deus existe, eu vou saber que Deus ele conhece todas as minhas ações e atitudes, todas as minhas injustiças. Quando eu cometo uma injustiça, quando eu faço alguma coisa que dá prejuízo a outra pessoa, quando eu faço alguma coisa que ofende alguém, eu, sabendo que Deus existe, eu vou ter certeza e convicção que Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Mas as pessoas, às vezes, elas agem, elas são tão de mão atadas com o pecado, que o que nos dá a entender é que elas não acreditam que Deus existe, ou que Deus não vê, ou que Deus não sabe de nada. Deus fica sendo só alguma coisa falada, é um conhecimento abstrato que eu tenho de Deus. Falaram que Deus existe, eu vou criar para mim um Deus cego, um Deus injusto, um Deus que não está nem um pouco preocupado com aquilo que eu estou fazendo. É um Deus abstrato, não é um Deus real e não é o caráter do nosso Deus. Preste atenção. A Bíblia Sagrada diz que nós precisamos ter fé para agradar a Deus. E as nossas obras, as nossas atitudes, eu falei isso ontem, precisam demonstrar nossa fé. Se eu creio que Deus existe, se eu creio que Ele é supremo, Senhor do universo, se eu creio que Deus é Deus, Ele está acima do que nós somos, Ele está acima do conceito humano que nós formamos, eu vou respeitá-lo e vou temê-lo. Infelizmente, se você não respeita a presença de Deus em todos os momentos que Ele está perto de você, você não está crendo que Deus existe. Se você esconde dentro do seu quarto e peca, se você esconde dentro da sua casa e peca, se você vai para um lugar onde ninguém pode te conhecer e peca, se você está pecando e não está nem um pouco preocupado com isso, não confessa o seu pecado, não tenta livrar da sua culpa, na verdade, infelizmente, você não crê que Deus existe. E, portanto, você não pode atingi-lo nem para a salvação e nem para ver coisas sobrenaturais acontecendo. Eu queria dar uma explicação simples e rápida aqui acerca da fé. Nós observamos a fé sobre dois aspectos diferentes. Primeiro, nem todo mundo que tem fé vai fazer coisas sobrenaturais acontecerem. Nem todo mundo que tem fé vai conseguir trazer do invisível a existência de coisas que não existem. Olha que o escritor diz isso, olha, pela fé nós cremos, pela palavra de Deus,
que foram criadas, que todas as coisas foram criadas de maneira que se vê, não foi feito aquilo que é aparente. Olha bem, pela fé nós cremos na palavra. Simples, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas nem todos fazem. Existe muita gente tentando explicar a criação de Deus baseado na evolução, no evolucionismo, na teoria evolucionista. E quando você tenta fazer essa conciliação das duas coisas, é porque você não crê na palavra, você não acredita simplesmente na palavra. Você quer formar uma forma científica de forçar o texto bíblico a dizer o que a falsa ciência do evolucionismo diz, que o evolucionismo não é ciência, o evolucionismo é teoria, e teoria não é ciência. Olha bem, a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, eu vou até ler esse texto aqui, para que você entenda bem o que eu estou dizendo, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha a palavra fé aqui. Dependendo da Bíblia que você tiver no seu uso, você não vai achar essa palavra fé escrita aí. Você vai achar essa palavra substituída pela palavra fidelidade. Você sabe o que é fidelidade? É a fé salvadora. É a fé como elemento de salvação. É o suficiente para salvar alguém. Mas olha bem, a fé que nós precisamos ter para a salvação, ela é traduzida pela palavra fidelidade. A palavra fidelidade, ela cria uma forma exclusiva de nós adorarmos simplesmente o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nós chamamos de Jesus, certo? Jesus, em todos os aspectos, ele assume a triunidade de Deus, ele assume a postura de Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele se fez carne e manifestou entre nós. Tudo bem, se você quer crer na Trindade, se você quer crer no Deus Trino, você quer crer no Deus Pai Criador, no Deus Filho Salvador e no Espírito Santo Consolador, você pode crer, mas existem pessoas que conseguem focalizar simplesmente a visão em Cristo. Tudo bem. Nós precisamos ser fiéis a Jesus para nós demonstrar a nossa fé. Nós precisamos saber que Deus ele tem exclusividade da nossa fé, da nossa adoração e da nossa vida. Exclusividade. Fidelidade é exclusividade. Mas a Bíblia fala de outro tipo de fé. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, fala assim, e a outro pelo mesmo Espírito foi dada a fé. Não, verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Olha bem, aqui existe a palavra fé. Essa palavra fé aqui não é traduzida pela palavra fidelidade. Essa fé não é fruto do Espírito, não é fruto de adoração, ela não é fruto da vida cristã. A possibilidade de estar crendo no que a Escritura diz, vivendo e sendo fiel a Deus. Não, essa palavra fé aqui, ela quer dizer que é um dom sobrenatural, capaz de trazer à existência coisas que não existem. Nessa fé, Deus é capaz de criar coisas que não existem. Ele é capaz de fazer milagres. Vamos botar aqui, eu só gosto muito do assunto. É capaz de fazer milagres financeiros na tua vida. Te dar uma casa, um carro, as coisas que você não vê possibilidade delas acontecerem, ela pode acontecer, porque você passa a crer e chamar à existência coisas que não existem. Através desse dom, é possível que se manifestem outros dons, como os dons de curar, como o dom de operação de maravilhas. O que Jesus fez quando ele fez o vento acalmar e o mar quietar? Ele fez um milagre. Você sabe o que é um milagre? O milagre é quando Deus muda o curso natural, quando ele mexe na natureza. Você sabe o que é cura? É quando Deus recupera, ele sara, ele volta a trazer normalidade a uma parte do corpo que estava enferma. Mas todos esses dons, eles são fundamentados na fé. Eles são fundamentados no dom chamado fé. E você precisa crescer nesse talento, nesse dom. Porque sabemos de uma coisa, que todo mundo precisa crer. Porque quem não crê não pode agradar a Deus. Quem não tem fé não consegue agradar a Deus. Espero que você nessa palavra consiga distinguir
Existe a fé da fidelidade. Essa fé é a fé que salva, que nos leva a ser fiéis a Deus e esperar a salvação. Essa fé ainda não faz as coisas sobrenaturais acontecerem. Mas existe o dom da fé, junto com outros dons espirituais que nós podemos explicar ao longo dos nossos devocionais. Nós observamos o seguinte, que pessoas recebem o dom da fé e elas são capazes de trazer à existência coisas que não existem. Precisamos crescer, precisamos aprender mais de Deus. Precisamos abrir o coração para que essas coisas façam parte da nossa vida, porque Deus precisa de pessoas que façam a sua palavra manifestar. E talvez Ele tenha escolhido você para ser uma dessas pessoas. Os que não acreditam, os que não querem crescer na fé, eles dizem que as coisas não existem. É mais fácil, mais conveniente e menos complicado para eles, que não vão buscar e que não vão olhar para si e pensar, eu estou aquém daquilo que eu preciso ser, porque eu preciso me parecer com Jesus. E a vida de Jesus foi uma vida de milagre, uma vida de operação de fé, uma vida de muitas maravilhas. Que Deus te abençoe nesse dia. Creia e deixe o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado.